Por que será que você está na minha vida? Bem, porque eu gosto de você, porque eu te escolhi, porque você apareceu, porque você surgiu de repente e eu senti que tinha a ver. Tem que ter um porquê? Não, não tem que ter um porquê. Mas tudo que nos chega é uma espécie de mensageiro de algo mais profundo dentro de nós, né? Ou eu te escolhi tão conscientemente assim, ou na verdade foi uma parte minha que te escolheu. Quem sabe para eu poder enxergar algumas coisas que eu sozinho não estava enxergando, não conseguia enxergar, né? Por que será que você está na minha vida? E anos, né? Ou meses, ou dias. E mesmo que eu tente me livrar de você, não é tão simples, não é tão fácil. Mexer com temas como adeus, despedida, abandono, perda, ruptura, separação, né? Mas para que tudo isso? Tem que lidar com isso, tem que mergulhar nisso, tem que descobrir o quê? O que eu preciso descobrir? Será que você é uma escovinha arqueológica que fica ali limpando, 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 até que surja algum fóssil, alguma coisa extremamente significativa da minha parte? Acho que sim, né? Ou seja, não existe essa gratuidade aparente. Ah, a gente se esbarrou, quando viu a gente tinha alguma coisa a ver. Pois é, né? Por que será que você está na minha vida? Isso daí eu teria que perguntar à minha psique, à minha alma, ao meu inconsciente, porque ali tem uma partitura, tem um projeto, tem todo um... Isso tudo é inconsciente, a gente chama de desejo, chama isso de tesão, chama isso de paixão, chama isso de atração, de imantação. Evidente, essa química que nós sentimos em relação ao outro, tanto uma química que nos aproxima, quanto uma química adversa, né? Uma química que faz com que a gente não se reconheça, que a gente se estranhe. Por que certas pessoas não passam e são invisíveis, eu não enxergo, eu não percebo? E outras marcam a minha vida. Algumas me dão filhos, outras me trazem mais amigos, outros me trazem projetos. A qualidade da relação, a qualidade que você traz para a minha vida e que eu, de alguma forma, organicamente preciso descobrir. Sabe, a esfinge, decifra-me ou devoro-te, as relações de intimidade, decifra-me ou devoro-te. É verdade. Só que essa decifração ela não passa por um jogo mental, intelectual, não. Na medida em que a gente vai amadurecendo, ou por outra, na medida em que a gente vai se sentindo mais inteiro, mais realizado, mais feliz, mais pleno, conseguindo investir em alguns projetos que têm realmente a ver comigo, né? É sinal de que essas relações são nutridoras, são relações que acabam estimulando, ou porque falo alguma coisa que me leva para cima, ou porque a simples presença me ajuda a superar algumas dificuldades, eu bancar, pagar para ver e ir adiante. Mas também quando eu uso a minha sombra sem perceber, eu posso usar você como uma espécie de boicote, de auto-boicote, de autossabotagem. Eu posso colocar você para me dizer coisas do tipo, você não vai conseguir, né? Você pode estar na minha vida para servir de um obstáculo, para eu me posicionar. O que eu faço com esse obstáculo que eu escolhi a dedo, sob medida? E às vezes eu quero transformar esse obstáculo, quero transformar. Eu sei o que é melhor para você e eu estou te dizendo, mas você não me ouve. Nós seríamos muito mais felizes se você me ouvisse e se você se transformasse. Bobagem, besteira, bobagem. A gente tem uma síndrome do controle, né? Quase uma competição com Deus,
Então, eu sei o que é melhor para o outro. Agora, a minha vida mesmo, nossa, é complicado. Mas eu coloquei pessoas, situações, né, que foram escolhas aparentemente conscientes, mas certamente uma grande parte dessas escolhas vem de um lugar que eu preciso saber que lugar é esse. É um lugar que vai ao meu encontro ou é um lugar que legitima a cisão, a divisão dentro de mim? Para onde quer que eu ande, eu recebo um estímulo para ficar cindido, dividido, polarizado. Mas quando, de repente, num momento de meditação, num momento de silêncio, num momento de maior observação, eu percebo que é um projeto dentro de mim desde sempre, que é para essa união, essa reunião, esse retorno à casa, esse religare. Pois é, eu te botei na minha vida, eu te coloquei na tua vida, eu disse sim para a tua chegada, numa tentativa, num primeiro momento, de ter uma companhia, de quem sabe aplacar algumas carências, de poder fazer alguns passeios, ir ao cinema, conversarmos, né? Porque lá atrás a minha presença não era a melhor companhia para mim. Ficar sozinho, imagina ficar sozinho no fim de semana, fazer o quê? Não ter com quem brigar, não ter com quem me aborrecer, ou então me divertir, ou fazer um sexo legal. Pois é, mas o tempo passou, né? O tempo passou, algumas fichas caíram, mas eu provoquei também para que essas fichas caíssem. Elas não caem do nada. Né? Eu provoquei e eu fui te observando, fui te percebendo por que eu te coloquei na minha vida. Né? E fui descobrindo uma espécie de espelho onde eu me vi através de você. Onde eu me vi através de você. Isso foi uma pancada, né, na minha terapia, quando eu falava de você e o terapeuta me dizia: eu acho que você está falando de você e não dessa outra pessoa que você se refere. Isso me incomodava muitíssimo, porque as virtudes eram mais minhas e os defeitos eram mais do outro. Mas o tempo foi passando, eu fui dando uma mergulhada mais e mais, eu falei assim, é realmente tudo aquilo que eu consigo enxergar no outro de luz e sombra é porque está dentro de mim, porque se não estivesse dentro de mim eu não conseguiria ter enxergado. Simples assim. É. Mas fomos caminhando, fomos evoluindo e algumas fichas caindo e eu provocando que elas caíssem através da consciência, através da observação, através de alguns questionamentos, né? Questionamentos comigo mesmo, mas também na relação, né? Puxa, por que você está na minha vida? Por que eu te escolhi? A partir de um determinado momento, e isso tem a ver com o meu amadurecimento psicológico, o meu amadurecimento espiritual, eu fui percebendo que esse espelho, ele também era um espelho vazado, como se fosse uma espécie de janela. Aí a coisa começou a ficar mais interessante. Era um espelho janela, que eu me via, mas ao mesmo tempo eu podia ver além de mim mesmo. Eu falei, gente, você é uma espécie de propulsão para algo maior. Claro, depende do que eu faço nessa relação, com essa relação. O que eu faço com você dentro de mim. Não é o que exatamente você me dá ou você me oferece, mas como eu metabolizo aquilo que você partilha. Como é que eu acabo digerindo isso? Puxa, complicado, né? É, até que seja fácil. Lembra, quando eu era criança, achava que andar em duas rodas era quase impossível. O nome disso é bicicleta. Quando eu era jovem, né, eu achava que nadar ou boiar era quase impossível, porque a tendência era afundar. A gente acha tanta coisa, né? A gente acaba acreditando em tanta coisa. É difícil se relacionar, é difícil tudo. Bem, é difícil até a gente acender a lâmpada de um quarto se a gente não sabe onde é o interruptor. Então, somente isso. Ah, como é difícil acender a luz no meu quarto. Vem cá, aonde é o interruptor? O difícil é não saber lidar com. Tempos atrás, eu construí uma suposta definição de espiritualidade como sendo saber lidar com. O que é espiritualidade? Saber lidar com. E nesse saber lidar com, a gente acaba percebendo que todo plano
horizontal do nosso cotidiano clama por uma verticalidade. E que, dependendo de como eu ordenhasse as relações e os acontecimentos, eu poderia verticalizar esse meu cotidiano. E por que eu não faria isso com você? Essa pergunta, decifra-me ou devoro-te, essa pergunta, por que você está na minha vida? Qual é a mensagem que você veio trazer? Quando é que a gente vai dizer adeus? Será que na morte a gente diz adeus? Ou nem na morte a gente diz adeus? Será que quando eu partir você vai estar na minha memória celular? No meu DNA? Nos meus registros acásticos? Embora eu não lembre mais de você, não lembre mais do teu nome, não lembre mais daquele chá que a gente tomou juntos, daquela viagem que a gente fez juntos, nem daquela transa maravilhosa, mas vai estar tudo dentro de mim. Gente, eu preciso honrar essa relação. E quando eu falo dessa relação, eu fico, quantas relações eu tenho? Pais, filhos, primos, sobrinhos, tios, vizinhos, irmãos, colegas, amigos, adversários. Eu acho que eu vou ter que honrar isso tudo. Será que o meu despertar, a minha iluminação, depende da minha capacidade de inteligenciar os meus vínculos? Inteligenciar os meus... Como é que é? Sérgio, eu vou procurar no dicionário essa palavra. Inteligenciar, existe esse verbo? Não. Quem sabe podemos criá-lo agora. Inteligenciar os meus vínculos é tornar meus vínculos inteligentes. O que seria um vínculo não inteligente? Um vínculo baseado na reação, na reatividade, na carência, na dependência. Carência, dependência. Nós somos seres, quando eu falo a palavra ser, nós somos livres. Mas não estamos. Que a gente não tem essa relação direta, conexão direta com o ser. A gente tem embrólios emocionais, a gente projeta esses embrólios emocionais na relação com o outro, escolhe a dedo alguém sob medida para a gente poder ficar ali vivendo a catarse daquilo. Daqui a pouco a gente quer estrangular o outro. Né? Ou a gente quer se adaptar ao outro, se acostumar ao outro. Sabe aquele ditado, ruim com ele, pior sem ele? Não, isso é pouco. Isso é pouco. Então, dentro de nós temos um estômago altamente sublime e sutil, que tem fome de unidade, que tem fome de encontro, que tem fome de sacio, e que significa honrar as relações de grande intimidade ou de menos intimidade. E aí, a partir do estabelecimento dessas inteligências, de como eu sei ordenhar as relações, como eu sei extrair o leite dessas relações, eu vou percebendo que as diferenças são sublimes. Diferenças todas, de opiniões, de partidos políticos, de clubes de futebol, de raças, de cor de pele, de crenças religiosas. Quando a gente faz assim, né, eu saúdo Deus que há dentro de você. Em linguagem junguiana, também poderia dizer eu saúdo o self que há dentro de você. Eu saúdo o ser que há dentro de você. Tem uma dica curiosa, que é o seguinte. Se você estiver estabelecendo uma relação de ego para ego, de ego para ego, de ego para ego, ao longo de anos e anos, sem perceber, né, é uma relação catártica, onde você vai colocar para fora uma série de coisas que você gosta, que não gosta, e fica naquela coisa, é como se estivesse andando numa esteira. Né? Mas quando você percebe que você pode dialogar com o ser que há dentro do outro, e que você não se afeta exatamente como o ego do outro responde. Sabe quando você fala uma coisa que vem do teu amor para o outro, né? E o outro não entende dessa maneira e reage com uma forma periférica, com uma reação egóica. E você fica sereno, fica tranquilo, porque você sabe que você está se relacionando com o self do outro, com o ser do outro.
com o ser mais profundo do outro. Pois é. É um repertório vastíssimo, um repertório, olha, de monotonia a gente não deveria reclamar, porque as relações, elas exigem da gente uma palheta de cores, uma palheta de humores, uma palheta de inteligências. Né? Se for no tati-bitate, se for no tico e teco, a gente coloca o outro num escaninho. Eu preciso de você nesse lugar. Eu espero de você que você cumpra essa expectativa assim, assim, assado. A gente reduz o outro, a gente mata o outro. A gente convive com um morto-vivo. E dá uma sensação de, entre aspas, bem-estar, porque está ali, não dá trabalho. Sabe aquele bichinho que não dá trabalho? Está ali, não dá trabalho. Relação dá um enorme trabalho. A gente tinha que ressignificar a palavra trabalho, porque nós fomos educados pessimamente para achar que a palavra trabalho é uma coisa horrorosa. Que vivam os feriados, que vivam os fins de semana. Feliz daquele que diz assim, nossa, estou trabalhando, amanhã tem trabalho. Mas não é workaholic, eu não me refiro ao workaholic, eu me refiro à paixão, ao desejo de você estar fazendo alguma coisa que te realiza plenamente. Né? E aí você às vezes não sabe nem discernir se aquilo é profissão, trabalho, se é prazer, se é gozo, se é festa, se é celebração, é tudo junto. E o trabalho numa relação a dois, né, é isso. É ter esse deguste. Então, puxa, por que será que você está na minha vida? A minha psique escolheu a dedo para eu conseguir me relacionar de self para self, de ser para ser, de essência para essência. E daí? E daí? Que, embora a minha personalidade queira realizar coisas bem bacanas, o meu self ele é muito mais exigente. Ele não quer coisas bem bacanas. O ser que é em mim, ele não quer coisas bem bacanas. Bem bacanas é pouco. Ele quer a celebração da vida, ele quer a celebração dos encontros, ele quer o sublime que é em nós, que somos nós. Mas o que é isso na prática, esse tal de sublime através de uma relação? Você fica incólume, você fica isento a esse aspecto sazonal de sofrimento, alegria, sofrimento, alegria, sofrimento, alegria, rejeição, aceitação, rejeição, aceitação, rejeição, aceitação. A gente precisa curar a nossa orfandade ontológica, nós precisamos curar a nossa orfandade anímica. O problema é que as pessoas entendem isso como alguém tem que chegar para curar essa nossa orfandade. Bobagem. Claro que as relações, elas, se eu sei, elas nutrem a minha autonutrição. Se eu sei lidar, as relações nutrem a minha autonutrição. Se eu sei lidar, se eu sei ressignificar, se eu sei ordenhar as relações nutrem a minha autonutrição. Porque, na verdade, o que conta é a nossa autonutrição, estimulada por nós, pelo outro, pelo mundo, pelo entorno. Bem, podemos ficar por aqui hoje, né? Por que será que você está na minha vida? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e em breve a gente volta.